Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora estamos ao vivo através do www.youtube.com/URNTV e através também do canal 23.1 da TCM. Eu sou Cauê Tavares e para compor o bate-papo de hoje tenho aqui ao meu lado o meu colega Diego Cabó. Bom dia, Cauê. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma honra participar mais uma vez do Em Pauta. E hoje nós vamos falar no Em Pauta sobre essa data tão emblemática para o município de Mossoró, que é o 30 de setembro. E para falar um pouco sobre isso, nós trouxemos aqui a nossa convidada, Kícia Silva, ela que é habilitada em História, através da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Bom dia, Kícia. Bom dia para todos que estão nos vendo. Eu me chamo Kícia Silva, como já apresentado. Eu sou graduada em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e agora sou mestranda também pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, só que no mestrado de Ciências Sociais e Humanas. E antes de dar início ao nosso bate-papo, nós vamos assistir a um rápido VT produzido pela nossa repórter Blenda Martins. Confira agora. A data 30 de setembro de 1883, em Mossoró, foi marcada pela abolição da escravatura. Em 2024, celebra-se os 141 anos desse acontecimento tão importante para a história da cidade. Mas esse dia só foi decretado feriado em 13 de setembro de 1913, através da Lei nº 30 do governo municipal, quase 30 anos depois do fato ocorrer. A abolição em Mossoró aconteceu 5 anos antes da determinação da Lei Áurea, que aboliu o trabalho escravo em todo o território brasileiro. Um dos principais fatores que levaram a essa antecipação foi a forte presença de abolicionistas na região. Hoje, a data é homenageada com o tão tradicional desfile cívico, além do espetáculo chamado Alto da Liberdade, considerado o maior espetáculo do Brasil a céu aberto. Ele relembra não só a abolição, mas outros atos libertários, como o motim das mulheres, o primeiro voto feminino e a resistência ao bando de Lampião. É isso aí. E agora nós vamos conversar um pouco sobre essa data e sobre os fatores históricos ao redor dela. Kícia, nós estávamos aqui conversando em off e o seu TCC, a sua monografia, é exatamente sobre o 30 de setembro, certo? Correto. Eu não falei antes, mas eu me sinto muito honrada e feliz por ter sido convidada para falar dessa data e também para expor um pouco do que eu tenho pesquisado na monografia e também no mestrado de forma distinta, mas sim, sobre o 30 de setembro. E de onde surgiu o interesse em estudar especificamente esse acontecimento? O interesse de estudar o 30 de setembro, ele parte da minha experiência no PIBID de 2021, enquanto eu ainda era estudante de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Era coordenado pela professora Ariana e também pelo professor Marcílio. O professor Marcílio tem bastante pesquisa a respeito da história de Mossoró e também porque, como a gente sabe, Mossoró ela é embebida de memória à torta e à direita, nos monumentos, no nome das ruas, das avenidas. E aí, quando a gente estava nessa experiência do PIBID, era impossível não falar da memória histórica da cidade. E chegou um momento em que a gente teve contato com o discurso de Nestor Lima, que na época do discurso, ali na década de 30, 1930, ele foi convidado a discursar nas festividades do 30 de setembro do ano, e nesse discurso especificamente, ele vai trazer vários pontos a respeito do fato histórico, mas o que fez meus olhos brilharem, né, meus olhos de historiadora naquele momento, foi o Clube dos Espartacos, né, que era um clube, na verdade, formado, né, majoritariamente de libertos, né, de escravizados que tinham libertos, com a participação específica ali do Alexandre, né, segundo a historiografia local, que seria um dos elementos brancos nesse clube, mas em sua maioria ex-escravizados que lutavam pela libertação de outros cativos, que ainda estavam em situação cativa. E qual era o contexto social e econômico que revolvia Mossoró antes desse processo de abolição? Mossoró, né? A cidade dos sóis, um sol para cada um, sempre foi um empório comercial, desde sempre. A gente vai para as fontes
de outras províncias, inclusive, e a gente vai ter lá o nome de Mossoró citado como um ponto comercial. Desde o seu período de vila até a emancipação da cidade em relação à Sul, a gente vai ter esse caráter, né, ali na exportação do couro, do sal, muito comercial, extremamente comercial. E aí a gente vai ter uma relação de trabalho muito com trabalhadores livres, né, poucos escravizados, mas sim havia ali uma escravidão dentro de Mossoró, ainda que com poucos cativos. E aí a gente vai ter, no contexto social de Mossoró daquele período, uma cidade que já era muito comercial, que já era citada nas outras cidades, nas regiões, enquanto empório comercial. Até o Raimundo Nonato, né, que ele é de Martins, mas ele veio para Mossoró muito cedo, né, ainda criança, eu diria, para ser engraxate ali no mercado principal. Em várias falas dele, principalmente em Memórias de um Retirante, que é um livro dele, ele vai dizer que Mossoró era um vislumbre do desenvolvimento. E isso já no século XX, né? Mas Mossoró já apresentava esse desenvolvimento comercial no final do século XIX, sim. E, Kícia, como a escravidão ela se desenvolveu em Mossoró? Ela teve alguma diferença em relação ao restante do país? A escravidão de Mossoró, a gente tem uma dificuldade em relação às fontes, especificamente, para falar dos escravizados. Mas a gente entende a escravidão de Mossoró dentro de um contexto geral, que é a escravidão do Rio Grande do Norte. E assim como todo o Brasil, vai se dar ali de 1500 até, enfim, 1883 aqui em Mossoró e 88 em todo o país. E como se deu essa escravidão, né? Mossoró, ela sofre por falta de fontes, mas ao que se refere à escravidão aqui, a gente vai ter, por exemplo, um discurso muito firmado pelos memorialistas de uma escravidão diferente porque era branda. Mas, na prática, isso não é real. O escravizado, mesmo estando em campo livre, mesmo pastoreando gado, ele era escravizado. O Fanon, ele vai trazer, por exemplo, uma ideia de liberdade que está muito no psíquico, né? Na mente que está liberto, não. O sujeito escravizado estava em campo aberto, tratava do gado, tratava da fazenda, mas ele estava escravizado, ele estava cativo. E a própria privação da sua liberdade, do ir e vir, do ter domínio sobre a sua própria vida, mesmo que o escravizado de Mossoró tivesse uma mobilidade a mais do que, por exemplo, um escravizado numa lavoura de cana-de-açúcar em Pernambuco, ainda assim ele era escravizado. E ele estava sujeito às mazelas da escravidão. Então, a escravidão de Mossoró vai ter esse aspecto diferente, porque o escravizado estava alocado na cidade, nas fazendas, de forma mais ligada ao pastoril do que à lavoura, mas ainda assim era uma escravidão. E qual era a situação do movimento abolicionista local? Então, a gente vai ter, no final do século XIX, a gente vai ter aqui em Mossoró a maçonaria, né? E nos discursos do final do século XIX, antes do movimento abolicionista de Mossoró se organizar mais firmemente, em 1883, a gente vai ter a briga entre liberais e conservadores. Inclusive, o Jeremias da Rocha, que é o fundador do Mossoroense, né, o patriarca da família Escócia, ele vai ter essas brigas muito acirradas, principalmente com o padre da época, que era representante provincial da cidade. Mas ali havia-se já uma briga em questões políticas, não especificamente a escravidão, mas em questões políticas, entre se deveria ou não existir uma república. E aí a gente cai num debate muito maior de o que os republicanos, ou de que os liberais que visavam essa modificação do sistema monárquico para um sistema republicano, ou um novo sistema, ele defendia a respeito da escravidão. A gente vai ter, principalmente a partir dos estudos da Ângela Alonso, por exemplo, essa divisão muito delineada
existiam abolicionistas que defendiam uma escravidão, uma finalização da escravidão de forma gradual, até porque muitos tinham escravizados, inclusive, né, a gente vai ter em Mossoró abolicionistas que tinham escravizados e na solenidade, né, nas solenidades da Sociedade Libertadora Mossoroense, libertavam seus escravizados, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, outros abolicionistas republicanos que vão defender firmemente o fim da escravidão, mas não por um sentimento puramente altruísta, né? Mas é para que a República recém-criada não precisasse lidar com o problema da escravidão. Tanto é que não há uma legislação depois, e isso é até interessante pontuar. Mossoró tem um sentimento muito pioneiro, muito libertário, mas não se fala que depois da emancipação dos escravizados não houve uma sistemática de legislação que pudesse garantir ao ex-escravizado, ao sujeito liberto, uma inserção, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, o sujeito escravizado que agora estava liberto, que trabalhava, por exemplo, na fazenda, quando ele se vê liberto, ele vai se perguntar, tá, eu vou para onde? Eu estou inserido em qual espaço? Então, muitas vezes, o escravizado mantinha a mesma função, às vezes em troca de teto e, às vezes, uma situação bem próxima da escravidão que ele já estava acostumado em sua vivência, acostumado no sentido de estar presente no seu cotidiano constantemente. Excluídos da sociedade. Né? Exatamente. E quais foram os principais líderes que contribuíram para esse movimento de abolição aqui em Mossoró? A gente vai ter o Romualdo Alves, né, que foi o fundador da Sociedade Libertadora Mossoroense, o próprio Rafael Mossoroense da Glória, que era o presidente do Clube dos Espartacos. A gente também vai ter o Amino Afonso, que nasceu, se não me engano, em Patu, né, passou boa parte da sua vida no Ceará, se formou em Direito no Recife e voltou para Mossoró com ideias abolicionistas. E aí a gente vai ter o Dracon também, o juiz Dracon, Alcibiades Dracon, é porque o nome dele é chique, né? E aí a gente vai ter ele também, o Paulo Albuquerque. Então, a gente vai ter essas figuras que pautam um discurso abolicionista. Inclusive, o Almino Afonso, segundo o próprio trabalho do Raimundo Nonato, né, História Social de uma Abolição, ele vai ser a pessoa que vai dar esse nome, Clube dos Espartacos, né? Porque uma coisa, os Espartacos estão longe, né? Como é que surgiu esse nome? E aí vem do Almino, que fazia parte de uma elite, teve a oportunidade de estudar e tinha acesso a essas questões. É isso. Então, vamos para um breve intervalo e damos continuidade à nossa conversa daqui a pouco. Não saia daí. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui, na UERN-TV. Olá, estamos de volta com o nosso programa Em Pauta de hoje, com a nossa convidada Kícia Silva, falando sobre o 30 de setembro, esse feriado que nós temos aqui em Mossoró. Sim. E, Kícia, quais foram os fatores que contribuíram para Mossoró ter abolido a escravidão 5 anos antes das outras cidades, né? Essa é uma discussão bem interessante, porque uma das possibilidades é a questão comercial. Mossoró, e também a questão da seca, né? A gente vem de um lugar que não é tão frio e que há períodos de estiagem bastante expressivos. E aí a gente vai ter, por exemplo, a seca dos 2 setes, né, na década de 1870. A gente tem outra anterior, que é na década de 1850. A gente tem uma no final do século passado, salvo engano, também na década de 1970, ainda seguindo no 7. E aí, naquele período, era muito comum que tivessem populações sazonais, no sentido das pessoas que migravam realmente, né, de sair de uma região que não tinha tanto emprego, que não tinha tanta possibilidade, e migrava-se para outra. E aí a gente vai ter em Mossoró uma densidade de trabalho livre maior, né? Tanto, e também outra questão é que Mossoró tinha poucos escravizados desde sempre. Não é
vamos dizer assim, não é uma diminuição brusca, né? Não vamos dizer assim, Mossoró tinha 10 mil escravizados e de repente ficou com 50. Não funciona assim. Mossoró sempre teve um número menor de escravizados. Quando a gente vai para os relatórios de província, por exemplo, a gente vai ver, né, os dados demográficos que antes eram feitos pelas igrejas, né? E aí tem lá, né, um número reduzido, às vezes 200 e pouco, 100 e alguma coisa, mas um número que se mantém, né? E além do mais, né, a gente vai ter em 1871 a Lei do Ventre Livre. Então, obviamente, que tinha ali, né, as crianças que eram filhos, né, de escravizados, escravizadas, que estavam ali naquela situação até os 8 anos, enquanto também escravizados, né, que era tutoriado, por assim dizer, né, pelo Estado, mas escravidão, né, estava ali na escravidão. E aí, quando essa criança cresce também, sem inserção do trabalho, muito possivelmente se mantinha em funções de não inserção. E aí, quando a gente diz a questão da economia, é muito disso. De Mossoró tem um comércio muito forte e um trabalho livre que era muito nutrido por essa população sazonal, que não era uma população escravizada. Era uma população que realmente vinha de outras regiões. Era muito comum. E aí a gente vai ter no comércio de Mossoró, por exemplo, o Mercado Central sempre foi um ponto X, né? Um ponto de vislumbre de Mossoró, tanto no final do século XIX quanto já no século XX, porque sempre foi muito movimentado. Agora a gente vê mais a população geral andando por ali, mas em Mossoró, no período, no final do século XX, as pessoas da alta sociedade de Mossoró, da elite mesmo, juízes, prefeito, eles circulavam por ali. E aquelas pessoas que estavam em trabalhos sazonais prestavam muitos serviços, por exemplo, a essa elite e também à população de forma geral. E aí o trabalho escravizado não é que ele é indispensável, eu não gosto dessa palavra, porque se ele fosse indispensável ele não existiria. Mas é um trabalho que coexistia com um trabalho livre que tinha ali uma proporção interessante para que a escravidão não se tornasse a hegemonia da economia moçoroense, mas era uma parte, era um pilar, por assim dizer. Eu queria aqui abordar uma questão. Hoje, já se sabe, né, que Mossoró aboliu a escravidão 5 anos antes da Lei Áurea, mas ela não foi a primeira do Brasil a fazer isso, foi? Exatamente. É interessante porque a memória moçoroense ela é muito nutrida todos os anos, o Alto da Liberdade, a questão do próprio desfile cívico, né, que a gente vai ver hoje. E mais tarde tem aquele alvoroço, aquela coisa de somos libertários, somos valentes, né, nem Lampião botou medo nesse povo aqui. E aí a gente se esquece de um fator importante, que Mossoró não foi a primeira. Mas ai de quem dizer isso, né? Mossoró não foi a primeira, mas é a que tem a memória mais publicizada. A primeira foi a Carape, no Ceará. Inclusive, salvo engano, na época era uma vila, não chegava nem a ser um município, né, uma cidade. E aí a gente não tem, por exemplo, uma história do Acarape tão publicizada, tão rememorada quanto Mossoró teve. E aí a gente vai falar de rememoração a partir dos Escócias, no Moçoroense, na sua segunda fase, na verdade, já com o João da Escócia, porque a primeira fase é com o patriarca, o Jeremias, né? E a segunda fase com o João da Escócia, e a gente vai ter posteriormente também a fomentação, a manutenção, a reprodução, a ressignificação dessa memória pelos rosados, porque aí a gente já passa a ter um uso político mais forte, por exemplo, né? Mas aí se dá a inserção, é interessante que se dá a inserção, por exemplo, dessas famílias, um pouco também passa pela memória do 30 de setembro. Porque quando a gente faz a manutenção ou quando a gente incentiva a rememoração dela, de alguma forma se coloca e se é colocado, né? Através do museu, através do nome de praças, através de fotografias do próprio acervo do museu, por exemplo. Então, a gente vai ter aí vamos dizer, esse uso, essa publicização da memória bem maior do que no Acarape. Então, talvez desse essa ideia de que pioneiro, mas... É meio que a gente moldando o fato, né? Exato. Inclusive, eu sou do Ceará. Quando eu vim para Mossoró,
eu tive assim, uma ideia assim, muito diferente, porque lá no Ceará a gente aprende que o Ceará foi o primeiro a abolir. E quando eu cheguei aqui em Mossoró, todo mundo dizia que não é assim. E diziam que foi Mossoró. E eu ficava naquele conflito. Um Não, choque mas de realidade. foi o Ceará. Na minha cabeça sempre foi o Ceará. Mas é porque existe mesmo essa divergência, né? Entre... Sim. Há uma divergência porque todo mundo quer ter uma memória gloriosa e uma memória libertária, né? Ninguém quer ser ligado aos horrores da escravidão quando se é conveniente. Então, é interessante. Falando nesses horrores, existiu alguma resistência por parte da população, da elite local aqui de Mossoró a esse movimento? Não publicizada, né? Se tem escritos, né, muitas das campanhas dos abolicionistas em irem conversar com senhores de escravizados, principalmente da Sociedade Libertadora Mossoroense, para se ter uma conversa legal, por assim dizer, né? Pagar a alforria do escravizado, mas não uma resistência que a gente possa, pelo menos não documentada, e pelo menos não até o momento. É bom que na história eu vou dizer isso, né? Não até as fontes que temos no momento. Até porque, por exemplo, existem trabalhos como o PIBIC da professora Ariana Costa, que tem aí trazido novas fontes, inclusive, sobre os sujeitos escravizados. Então, até o momento, não se tem essa fonte de resistência árdua dos senhores de escravizados aqui em Mossoró a respeito da emancipação dos escravizados. A gente vai ter, por exemplo, nas solenidades, muitos senhores que não eram da abolição, não eram abolicionistas, mas que libertavam seus escravizados na solenidade, sabe, no calor do momento, na hora, assim, a gente vai ter esses movimentos, mas nenhuma manifestação física ou protestos a respeito dessa abolição, dessa emancipação. Mas, afinal de contas, eu acho que tem muito espaço para interpretação no 30 de setembro, sabe? No imaginário da população que não estuda, que não sabe os específicos. Como é que se deu essa abolição? Foi, tipo, um movimento formalizado ou foi decisão popular? Como se deu o 30 de setembro de 1883, né? A gente não vai ter um movimento formalizado, um movimento organizado até 1883. A gente tem esse movimento formalizado e organizado, né, no 6 de janeiro de 1883, que é quando se funda a Sociedade Libertadora Mossoroense. E aí, sim, a gente tem um movimento organizado. E esse movimento, no dia da sua própria solenidade, né, no dia da sua comemoração de fundação, houve a libertação de escravizados. A partir daí vão haver campanhas, né? Os abolicionistas aqui da Sociedade Libertadora Mossoroense, eles pertenciam à elite. Então, eles eram juízes, prefeitos, como Romualdo Alves foi, né? Eles eram estudiosos, eles, se não tudo isso, eram ricos, né? E também a considerável parte da Sociedade Libertadora Mossoroense era dos maçons da maçonaria, inclusive, que existe até hoje na cidade. Acho que é 24 de julho, se eu não me engano, o nome da maçonaria. Posso estar enganada. Ou 24 de julho ou 24 de junho é o nome. Então, a gente vai ter essa participação muito forte. Então, as campanhas de convencimento, do chegar nas casas dos senhores de escravizados e conversar, não eram por qualquer pessoa. Pensou que não, você estava falando com o prefeito da sua cidade, ou você estava falando com um juiz. Então, havia, sim, vamos dizer, esse convencimento, mas a partir também de um papel social que a pessoa exercia. E aí a gente também vai ter a emancipação dos escravizados muito incentivada e, mais que isso, pressionada pela Sociedade Libertadora Cearense através do jornal O Libertador, que inclusive está disponível na internet, né, para quem pesquisa, na hemeroteca, quiser ver um pouco, está lá todo documentado. A pressão era tanta, eu diria, que antes mesmo do evento acontecer, o 30 de setembro, acontecer, na manhã do 30 de setembro, o Libertador já tinha postado, meu Deus, não é no período, mas eu não vou encontrar uma palavra melhor, mas já tinha publicado o jornal do dia, homenageando o Mossoró como se já houvesse acontecido. E eram poemas enormes, e era uma glorificação aos
e outra vez, uma glorificação destinada aos sujeitos brancos abolicionistas. A gente não vai ter, por exemplo, uma citação direta aos libertos ou escravizados, pessoas negras que participavam do movimento abolicionista, mas sim os abolicionistas brancos. E aí vai ter essa pressão. Inclusive, o Amino Alves ele vem, né, para Mossoró para participar dessa solenidade. E aí a gente vai ter a chegada na prefeitura e a declaração, né? Agora Mossoró é livre. E aí a gente vai, por exemplo, para o relatório da província do mesmo ano, aí tem lá entre parênteses, Mossoró livre. E é isso. A gente não tem, a gente vai ter, por exemplo, desse dia, atas, a gente vai ter, né, alguns relatos. Agora, através, por exemplo, de pesquisas como o de Jefferson, que é da UFESA, salvo engano, né, um mestrado, ele tem mestrado em Direito. A gente vai ter, por exemplo, recortes de jornais, né? A gente vai ter as fontes, algumas fontes a partir daí. Inclusive, por exemplo, a libertação do Rafael, ele vai estar publicizado também no jornal, vai estar lá. Então, trabalhos como o do Jefferson, do Marcílio e da professora Ariana, e o meu também, né? Vão trazer esses pontos, essas pequenas fontes, esses pequenos rastros de memória, de cor, né, na história de Mossoró. E existe mais algum registro sobre qual foi o papel dos escravizados nessa luta? Registros, né, a respeito do papel dos escravizados. Aí a gente vai ter uma questão que eu volto ao ponto. A escravidão de Mossoró ela é pouco documentada no sentido de que o Clube dos Espartacos, por exemplo, era meio clandestino se comparado à Sociedade Libertadora Moçoroense. Era um grupo de libertos que fomentavam, que nutriam a libertação de outros cativos, às vezes de outras províncias, não tinha como ser legalizado, até porque a escravidão era um sistema escravista que encontrava seu repouso na legislação do Império. Não estava abolido, não era 1888. Então, havia essa questão também da escravidão. Muito interessante, muito, é um muito assunto, interessante. assim, que rende bastante. E né? eu diria que no bate-papo de hoje contribuiu muito para o meu conhecimento, não só sobre o assunto, mas sobre coisas que derivam, né, desses fatos que a gente tem a oportunidade de estudar em oportunidades como essa. Exato. E assim, o bate-papo, infelizmente, o programa Em Pauta está chegando ao fim. Foi um prazer te ter aqui, Kícia. Foi um prazer também, foi muito bom o programa. Eu que agradeço vocês. Novamente, é uma oportunidade maravilhosa de conversar com as pessoas, com os interessados, que são os moçoroenses, falar dessa memória, às vezes levar uma fagulhada ou outra por trazer uma outra perspectiva, mas eu não trato o 30 de setembro, a partir das fontes, como um desmérito. O fato aconteceu, a libertação. Mas é interessante que a gente reflita sobre o pós-emancipação, uma legislação que não existia, um escravizado que não foi representado na história da sua própria libertação. Os efeitos. Exatamente. E é isso. Estamos muito gratos pela sua presença hoje, pela sua contribuição. O Em Pauta de hoje fica por aqui. Não se esqueça que nós temos um compromisso com você na próxima segunda-feira e até a próxima. Até a próxima.